quinta-feira, dia 30 de abril de 2026, último dia do mês de abril. A liturgia de hoje nos traz o Evangelho de São João, que está no capítulo 13, versículos de 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade, eu vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o praticardes, puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu reconheço aqueles que eu escolhi. Mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Depois, desde agora, vos digo isso, antes que onde que as coisas acontecem, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade, eu vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Aqui Jesus fala que ele não fala de todos, porque ele sabe aqueles que ele escolheu. Que maravilha, Deus sabe, de cada um de nós. E o Evangelho de hoje é uma continuação daquilo que é feito, a liturgia da Quinta-feira Santa. Então, diante da resistência em acreditar nas suas palavras, as palavras de Jesus, ele reage dizendo o seguinte: se compreenderdes estas coisas, sereis felizes, sob uma condição de que a pratiqueis. Mais uma vez, Jesus insiste na prática dos seus ensinamentos. Na verdade, ele dá um puxão de orelha em nós, É preciso não somente crer, mas sim crer e praticar. Caso contrário, a gente vai se tornar como um novo Judas, que acabou traindo, fez tudo o contrário daquilo que Jesus ensinou. E ele aprendeu, Jesus ensinou, ele aprendeu, só que ele fez o contrário, Ele traiu o próprio Filho de Deus. Por isso Jesus fala, aquele que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. João, ele afirma, o evangelista João, ele afirma, em verdade eu vos digo, quem receber aquele que eu enviar, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, se eu recebo a quem Jesus envia, eu estou recebendo Jesus e também o Pai que o enviou. É isso que ele está dizendo. Jesus, ele valida, ele dá valor aos seus discípulos, quer dizer, ele capacita os seus discípulos para ser os seus representantes de Jesus, autorizados pelo próprio Jesus, garantindo que acolher a mensagem deles é acolher o próprio Jesus e o próprio Deus Pai, que está então estendendo a sua missão através dos seus discípulos. Com o seu gesto de lavar os pés de seus discípulos, inclusive os de Judas Iscariotes, Jesus lavou os pés dele também. Jesus nos revelou o segredo da felicidade, que consiste em servir sem pretensões, servir por amor, fazer tudo por amor a Deus, fazer em nome do Senhor, mesmo sabendo que um dos seus discípulos, ele no caso, iria trair, mas Jesus se abaixou e lavou os pés de Judas e deu um beijo nos pés de Judas ainda.
Assim sendo, Jesus nos ensina como é que se comporta um verdadeiro servo de Deus, que não se considera maior do que o seu Senhor, e nem maior do que os outros, né? Ou um mensageiro de Deus não se avalia maior, né? Não é maior do que aquele que está enviando. Todo aquele que compreende isso e põe em prática será feliz. É isso que Jesus falava. Se compreenderdes e praticardes, sereis felizes. Na maioria das vezes, nós procuramos a felicidade buscando ser servidos e agraciados pelos outros, né? E quanto mais somos servidos, mais importantes nós ficamos, né? E mas também mais entediado, né? Sendo servido, não sai para fazer um gesto de amor para com os outros, acaba ficando com depressão. Jesus veio nos dar a receita para a felicidade, o serviço desinteressado, sem limites e por amor a Deus. Assim fazendo, nós estaremos imitando o Mestre, seguindo a sua orientação para pôr em prática a vontade do Pai. Meus irmãos, vamos fazer isso? Entender a palavra de Deus e colocar essa palavra em prática, buscar conhecimento da palavra, né? Um grande abraço para você, fiquem com Deus.